Cara, que legal. Basta, a última pergunta que eu quero fazer aqui é sobre, o que você acha de Petrobras? Né, assim, Petrobras, 2021, tem uma receita de 452 bilhões de reais, lucro líquido de 2021, 106 bilhões, primeiro trimestre desse ano aqui, 44 bilhões de lucro, é uma empresa super gigantesca, tem um monte de CPF na bolsa, assim. Você tem alguma opinião sobre Petrobras ou alguma coisa sobre ela? Eu interpreto o seguinte, a Petrobras alcançando todos esses números, o país fica prejudicado. Por quê? Porque o preço do combustível subiu de uma forma extraordinária. Hoje, se você circula pelo bairro onde eu venho, que é a Zona Leste, parece que você está à meia-noite do dia de Natal, não tem ninguém na rua. Então, você veja bem, o Detran e os órgãos que regulam o trânsito não conseguem fazer com que o trânsito fique dessa maneira. Só o preço da o poder econômico faz, tá entendendo? Então, o que acontece? A Petrobras, isso daí não é natural na Petrobras. É porque houve uma alteração nos critérios de planilha da Petrobras. Então, mas isso eu não sei se vai continuar. Você veja que há uma briga muito grande para que isso não prossiga acontecer. Por quê? Porque isso está prejudicando sensivelmente os meios econômicos todos do país, principalmente o setor de transporte, não é isso? Então, eu acredito que esses números que você citou provavelmente não sejam os números do futuro, tá certo? E você tem também uma avaliação a ser feita. Quando você sabe ou vê que o controlador vende, você tem que fazer a mesma coisa que ele antes que ele venda. Você tem que vender antes. Quando o controlador está comprando, você tem que imitar a figura dele, você tem que comprar também. Então, eu pergunto para você, quantas instituições aproveitaram essa subida da Petrobras para vender a Petrobras? BNDES, quase todos os fundos, Caixa Econômica, Previ, enfim. Então, eu não sei se é um negócio que você deva alimentar dentro da expectativa que a gente desenvolve. Perfeito. Não, muito bom isso daí, né? E hoje é muito fácil você descobrir se os controladores estão vendendo ou comprando, né? É só entrar lá, você vem um 358, tá na sua cara. Tá lá, olha, Caixa Econômica vai vender 300 milhões de ações ao Ende da Petrobras. O BNDES vai vender 250 milhões de ações da Petrobras. Isso daí veio tudo para o mercado. Então, o que acontece? O mercado ele não tem um potencial de investidores capaz de suportar uma base acionária dessa natureza. Então, é difícil ele ir. Sim. Você falou do Magazine Luiza. Por exemplo, você sabe qual é a base de acionário do Magazine Luiza? Não. 6 bilhões e 700 milhões de ações. Caramba. É uma base acionária que não é fácil de você levantar o preço disso daí, porque não há investidores no montante para poder desenvolver um projeto de uma espiral de alta aí, tá entendendo? Sim, sim. Essa que é a verdade. A Bolsa recentemente comunicou que entraram não sei quantos milhões de CPF, mas eu tenho absoluta certeza que investidores mesmo foi 0,1%. O resto foi tudo especulador. Né? Sim. Por quê? Porque o cidadão que veio para o mercado, ele não veio convicto de que ação é uma opção de compra, uma opção de investimento. Ele fugiu da renda fixa. Tá certo? Porque a renda fixa foi para 2%, 3%. Agora, ele está voltando para a renda fixa, isso é uma análise natural. Então, os fundos foram obrigados a reverter muito das suas participações. Muita gente que comprava ações passou a voltar para a renda fixa. Então, é um processo que está se emoldurando, está entendendo? Então, você tem que analisar a macroeconomia, a economia como um todo. Você não pode analisar individualmente a Petrobras. Você tem que colocar a Petrobras na mesma panela. Perfeito. Entendeu?